Graça e paz a todos queridos e amados, salmodiando na palavra do Senhor. Hoje é o Salmo 56, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me, e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. O tema deste salmo, o título é Conforto na Perseguição. Davi estava vivendo dias, e muitos dias, sendo perseguido pelo rei Saul. Muitas foram as oportunidades em que Saul se aproximou de Davi para prendê-lo e matá-lo. Muitos foram os livramentos de Deus diante de todas essas situações. Neste momento aqui, Davi fugindo de Saul, ele então vai para Gate, um povo onde tinha como rei Aquis. E lá, quando ele chega, os servos deste rei reconhecem Davi, que Davi era aquele que o povo de Israel louvava. Louvava porque como grande soldado havia matado milhares, 10 milhares dos seus inimigos, e quando voltava da guerra o povo assim o louvava no tempo em que ele servia a Saul como soldado, como seu general. Então leva Davi até esse rei, mas Davi numa estratégia ali se finge de louco, de doido e assim por diante, porque certamente aquela terra também, aquele povo, aquele rei, também o mataria, também queria o morto. Pelo que Davi, inclusive, poderia fazer e já tinha feito outrora contra eles. Então, Deus assim livra Davi mais uma vez, o rei vê a situação de Davi como um louco ali e não faz nada com ele. Esse é o contexto em que Davi escreve este salmo, onde ele vai descrever ou clamar a Deus pela sua misericórdia, porque o homem procura ferir-me. Esse é o primeiro versículo neste salmo, quando Davi clama ao Senhor pela misericórdia do Senhor, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. E ele vai falar no versículo 2 que os que espreitam, o que tramava armadilha contra ele eram muitos, ou seja, são muitos os que atrevidamente me combatem. Fugia de Saul, ia para outro lugar, para outro povo, também ali o queria morto. Estava em um local, como no salmo anteriores nós falamos sobre as pessoas denunciavam ele para Saul, para que Saul pudesse prendê-lo. Então eram muitos os que queriam ferir e tirar a vida de Davi. Mas no versículo 3, Davi vai mostrar claramente a sua esperança, a sua confiança, ou seja, quando ele estivesse com medo, quando ele estivesse com temor, ele dizia: hei de confiar em ti. Em vindo o temor, hei de confiar em ti. E ele vai dizer que esse Deus, cuja palavra ele exaltava desse Deus,
ele diz que nesse Deus ponho a minha confiança e não temerei. Mesmo que ele estivesse ali cercado por tantos inimigos, por tantos aqueles, como ele usa a expressão atrevidamente procura ferir-me, ele certamente descansava no Senhor quando o temor vinha ao seu coração. E no final do versículo 4, ele vai dizer exatamente isso. No versículo 1 ele diz que muitos homens procuravam tirar sua vida e feri-lo. Mas ele diz, que me pode fazer um mortal? O que o homem pode fazer contra mim? E era essa segurança que Davi tinha. Se ele tinha Deus como seu protetor, se ele tinha Deus como sendo aquele que o guardava, que o sustentava, o que poderia fazer o homem, como no versículo 11 Davi vai dizer, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer o homem? Nos nossos dias nós enfrentamos lutas, enfrentamos embates, enfrentamos dificuldades, enfrentamos perseguições. Muitos podem inclusive se levantar contra nós atrevidamente, como Davi vai citar, mas o questionamento a gente deve fazer como Davi, que me pode fazer o homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há homem, não há enfermidade, não há pandemia, não há dificuldade alguma que pode ir contra nós, se Deus é por nós. Que nós possamos confiar, assim como Davi, em todos os lugares que ele ia, as pessoas queriam tirar a vida. Mas quando ele diz, quando vindo o temor, hei de confiar em ti. Confie no Senhor, meu querido irmão, não importa a situação que você esteja vivendo. O Senhor é por nós, entregue a sua vida a Ele e Ele certamente lhe sustentará. Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Amém.